Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra Ribeiro, eu sou pastora auxiliar na 87 aqui e nesse momento eu convido você a nós termos um tempo aí de reflexão nas Sagradas Escrituras, ok? Nós vamos pensar a respeito hoje do nosso propósito em Deus, em Cristo, quem somos em Cristo. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no texto de Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura e, se possível, até mesmo depois fizesse com mais calma, uma leitura mais calma desse capítulo, ok? Não tenha medo ali de fazer anotações de coisas que vão se destacar na sua leitura, que isso é importante para o nosso aprendizado, ok? Então vamos, Efésios, no capítulo 1. Na minha versão, que é a nova versão internacional, a tradução que eu estou usando, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, ok? Esse texto é bastante rico, a carta de Efésios, assim como as outras cartas, essas cartas, muitas delas escritas pelo apóstolo Paulo, pelos outros apóstolos, mas a carta de Efésios, ela foi escrita justamente pelo apóstolo Paulo, num período que ele estava preso em Roma, ali na prisão. Então é uma das cartas chamadas Cartas da Prisão. Ele escreve a essa comunidade de Efésios. Efésios eles são da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, uma das cartas, inclusive lá do Apocalipse, depois você pode consultar também essa cidade, uma cidade bastante proeminente na época, uma cidade bastante importante, não é? E essa carta ela foi escrita por uma comunidade cristã que existia nessa cidade, uma comunidade que tinha sido fundada justamente pelo apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária dele, né? Ali nessa cidade, na época, ele ficou durante 2 anos aproximadamente, trabalhando ali, pregando o evangelho, e várias pessoas conheceram a Cristo. E essas pessoas tornaram-se discípulos. Então, justamente escrevendo para esses filhos na fé, ele direciona alguns ensinamentos através dessa carta, que são importantes, foram importantes para a época, mas são importantes para nós hoje também, como igreja, como discípulos de Cristo. Observe que ele não escreve para pessoas novas na fé, ou seja, pessoas apenas curiosas, pessoas que não tem talvez uma curiosidade no cristianismo. Não, ele escreve para os discípulos, para pessoas que já tinham uma vivência cristã, que já tinham ali uma experiência na fé cristã. E ali ele dá alguns conselhos no texto que são importantes para nós. Toda a carta ela vai discutir algumas coisas que eu anotei e gostaria de compartilhar com você. Então, a primeira coisa, ele vai falar dos recursos espirituais que os cristãos têm. A seguir, ele fala como Deus nos reconciliou com ele. E a terceira coisa, ele vai nos admoestar a viver e crescer espiritualmente, ok? Então essas 3 coisas ele aborda em toda a carta, né? Nós vamos abordar algumas situações, algumas coisas mais singulares desse texto que lemos, né? A primeira coisa que nós vamos refletir nesse momento é a questão de quem somos, qual a minha posição em Cristo, não é mesmo? Vamos dar uma lida novamente no verso 1? O que diz lá no verso 1? Olha só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus.
Então a primeira coisa que destaca nesse texto é justamente a questão Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo sabia quem ele era. Ele sabia para que tinha sido chamado. Ele sabia quem era em Deus. Não é? Será que eu e você sabemos quem nós somos em Deus? Né? Muitas pessoas, por vezes, elas ficam sem um direcionamento. Quem eu sou? Para que eu fui chamado? Por que? Para que eu sirvo? Para que essa vida? Qual a minha missão? A primeira coisa que eu tenho que saber é que eu sou amado de Deus, eu sou amado do Pai. Deus me ama incondicionalmente. Incondicionalmente. A maior prova disso é que Ele nos busca, Ele nos buscou justamente quando estávamos longe dEle, separados dEle, talvez nem pensando em viver uma vida cristã. E Ele foi lá e nos resgatou, Ele nos atraiu, né? O mesmo apóstolo diz para nós que ele nos atrai com cordas de amor. Como resistir a esse amor? A esse amor que é tão grande, esse amor que é tão enorme, capaz aí de não olhar o maior pecado, mas ver a essência do ser humano e ver não o que ele é, mas o que ele pode se tornar, né? Não o que ele é no momento, mas aquilo que ele pode se tornar lá no futuro, né? Transformado, mudado, ver os potenciais dessa pessoa. Nós muitas vezes olhamos somente as aparências, mas Deus nos olha com outros olhos. Deus nos olha não o que somos, mas o que poderemos nos tornar. Deus olhou para um fariseu, para um perseguidor da igreja e viu um grande apóstolo. Deus olhou ali para Pedro, que era um pescador, e viu também um grande apóstolo. Deus olhou para Moisés, né? Aquela criança que depois cresceu ali com o contato com o Egito, aprendendo a ciência do Egito e aprendendo também tantas outras coisas, não é mesmo? Ele matou um egípcio, ele foi um assassino. E Deus olhou para ele e viu o quê? Um legislador, uma pessoa, um líder. Né? Então Deus ele não olha para a nossa situação, ele olha para quem nós somos, o nosso potencial. Nós precisamos saber disso. Né? Não olhe para as suas limitações. Não diga eu não posso, eu não sou capaz. Porque quem te capacita é o Espírito Santo. Quem te dá força é o Espírito Santo. É Ele, lógico que existe a parte humana, existe você buscar também, fazer a sua parte. Mas Deus, Ele nos dá as ferramentas necessárias para isso. Não é? Ele vai abrindo portas, Ele vai nos dando condições para que nós possamos nos tornar aquilo que Ele tem em propósito em nossa vida. Ok? Então é a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa carta. Nós vamos ver a segunda coisa que eu aprendo lá no verso de número 3. O verso de número 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Nada tendes porque não pedis, né? Nada tendes porque não pedis. A palavra de Deus nos ensina a orarmos sem cessar. E esse orar é o que? Inclui o que? Colocar as nossas petições diante do Senhor. Não basta eu ficar reclamando da vida, não basta eu ficar reclamando das situações. É preciso que eu apresente diante de Deus todas as minhas petições, aquilo que eu desejo, os meus sonhos, os meus medos, as minhas necessidades. Coloque nas mãos dele e descanse justamente, porque essas mãos são poderosas para concretizar tudo aquilo que a gente coloca nas mãos dele, né? A palavra diz isso, né? Apresenta diante do Senhor as tuas petições e elas vão se concretizar porque é Ele que faz o querer e o realizar em nossa vida. Amém? Então, eu preciso aprender. Essas bênçãos espirituais, elas vêm sobre a nossa vida. E aprenda uma coisa, querido, aquilo que vem de Deus não traz confusão, não traz briga. O que vem de Deus, a bênção que vem de Deus, ela enriquece e traz paz. Tudo que vem de Deus nos traz paz, é bênção que enriquece. Você sabe que é de Deus. A terceira coisa que eu gostaria de ver com você, de salientar e pensar um pouquinho a respeito, é
que Deus nos criou também para um propósito eterno, né? Vamos dar uma lida lá no verso 6, nós já lemos, mas vamos retomar aqui a leitura. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus nos criou para o louvor da sua glória, não é? Não é para viver uma vida somente cristã dentro de um templo ou de uma igreja. Esse momento que estamos vivendo é um momento muito difícil, um momento desafiador, um momento que várias pessoas, de repente, estão entrando em processos de depressão, de ansiedade. Mas acredite, querido, Deus está aí onde você está. Ele não está somente na igreja, ele não está somente num lugar. Quando a samaritana, lá no Evangelho de João, ela pergunta para Jesus, aonde que eu tenho que adorar? É em Jerusalém? É em Samaria? Onde que eu vou adorar a Deus? E Jesus, ele olha para aquela mulher, eu creio que com um olhar bastante compadecido, porque ela não entendia. E ele fala, nem lá em Jerusalém, e nem em Samaria, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí onde você está é o lugar de adoração. Aí onde você vive, dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver é seu lugar de adoração a Deus. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. E onde nós estivermos, o Espírito Santo está em nós, ele está conosco. É ali o lugar, nós fomos criados justamente com esse propósito eterno. E essa graça que é infinita, uma graça maravilhosa que não olha justamente o pecado do ser humano, mas vê justamente aquele homem, aquela mulher que a pessoa pode se tornar, ela vem sobre as nossas vidas. É uma graça infinita, uma graça incondicional, é um amor incondicional, não é? Um amor que não se mede, que nós não temos a concepção, a mente para compreender o tamanho desse amor. Um amor que foi capaz de conduzir o Filho de Deus até uma cruz. O amor que foi capaz de fazer ele sofrer tudo que sofreu, por mim e por você, né? Então, e ele está de braços abertos. Eu sempre comparo um pai, uma mãe que tem o seu filho, e essa criança, ela vai, ela brinca, ela se suja. E talvez ela fique toda enlameada, de repente brincando ali num jardim, em algum lugar, ela fica toda suja. E quando ela vem para dentro de casa, ela vem e fala um eu te amo, ou ela vem, o pai vem e recebe essa criança, mesmo todo sujo, todo encardidinho, todo... O pai recebe, a mãe recebe, por quê? Porque é o filho, ele é amado, ele não deixa de ser filho. Né? Por quê? Porque ele ama. Da mesma forma, se um pai e uma mãe ama desse jeito o seu filho, imagine Deus conosco. Por mais que a gente tenha nossas situações, falhas, a gente não é perfeito, eu não sou perfeita, você também não é, e você não vai encontrar ninguém perfeito, não é? Se você ficar olhando para seres humanos, você não vai permanecer em lugar nenhum, mas nós precisamos ter nossos olhos fixos em Cristo. Porque Ele sim não nos abandona, Ele sim é o perfeito, Ele é o homem perfeito, foi e é, né? Aquele que está ao nosso lado todo o tempo. Então, querido, essas 3 reflexões. Primeiro, nosso propósito, saiba o teu propósito em Cristo, busca o teu propósito é viver para a glória de Deus. E busque isso em Cristo, não é? Esse amor imenso, essa graça imensa que nos acolhe do jeito que estamos, do jeito que somos, mesmo com nossas falhas e nossos pecados. Ele ainda olha para nós e vê o nosso potencial e vê o que podemos nos tornar. E mais do que isso, Ele nos ama do jeitinho que a gente é. Isso é maravilhoso. Essa graça, essa sublime graça, tremenda graça que nos alcança e nos liberta. Que vê em nós algo, esperança, que nem muitas vezes nós mesmos não vemos. Saia dessa concha, comece a pensar como Deus, buscar pensar como Deus te vê, como Deus te olha, como Deus te enxerga. Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus, você tem valor,
Você é querido por Deus. Por mais que as pessoas não deem valor para você, por mais que você diga, ninguém me ama, eu fui gerado de uma forma não convencional, eu tenho muitas situações, muitos pecados. Deus te ama. Você é amado de Deus. A graça, o amor incondicional de Deus por você não mudam. Jamais muda. E Deus te acolhe do jeito que você é. E Ele vê potencial em nós. Amém? Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, assim como eu vou fechar os meus olhos e fazer juntos uma oração. Vamos falar com o Pai nesse momento, em alguns minutinhos, para que Ele venha e fale aos nossos corações, nos fortaleça e mostre o seu propósito para as nossas vidas. Ok? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, chamamos o Senhor de Pai, como Jesus nos ensinou. Abba, Pai, Papaizinho querido, perdoe os nossos pecados, mesmo sendo falhos, mesmo sendo tão pecadores, o Senhor nos ama do jeito que somos, com um amor grande, um amor tremendo. Nos ajude, ó Deus, a permanecer neste amor, nos ajude a permanecer na Tua Palavra, a conhecer mais e mais de Ti, os Teus propósitos para as nossas vidas, que eu tenho certeza que o Senhor tem, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar esta obra, porque, Senhor, nós somos imagem e semelhança Tua. Nos ajude a compreender que somos filhos amados Teus, somos filhos queridos Teus, e que o Senhor tem grandes coisas para nós. Cumpre na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, tudo aquilo que o Senhor tem de propósito. Cumpre, ó Deus. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Cuida do meu irmão, do meu amigo que está assistindo, desta minha amiga que está assistindo. Cuida, Espírito Santo, e nos ajude a compreender para o que fomos criados, para qual propósito fomos criados e que nós possamos cumprir esse propósito. Que essas bênçãos espirituais venham sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. É que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, querido. Que essa palavra possa se tornar uma palavra rema, uma palavra viva em sua vida. E que o Senhor possa cumprir os propósitos dele para a sua vida. Todos os seus propósitos. Dê liberdade para isso, para que ele possa fazer. Esse é o momento que a gente está passando, mas é um momento também que favorece o crescimento. Todas as dificuldades, ela tem os dois lados. Ou a gente se entrega à dificuldade, ou a gente luta e cresce com ela. Então, vamos escolher lutar, vamos escolher crescer, vamos escolher melhorar no que a gente puder. Que Deus te abençoe. Desejo a você uma excelente semana e até a próxima.